E é isso aí, começando mais um episódio do podcast Café com Agregadores, o lugar onde a gente bate um papo de uma forma divertida, tenta se descontrair e discute um pouco sobre o livro A Priori, né? Sobre o livro 12 Regras para a Vida, o Antídoto para o Caos, do professor Jordan Peterson. E eu já quero introduzir de vez o assunto, com o pé na porta, para a gente já começar a deliberar um pouquinho sobre ele. A regra 6 é bastante clara e bem objetiva. Deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. E então, senhores, como anda a casa de vocês aí? Tá bem organizada? Boa noite, Zaratas. Boa noite, Eros. Boa noite a todos os nossos amigos ouvintes aí do nosso canal Café com Agregadores. Eu digo que nesse tempo, né, que eu tenho morando só, por exemplo, comecei a ter algumas dificuldades, porque são muitas coisas para fazermos, né? O tempo é cada vez mais curto e para aqueles que não têm, e assim, para mim também demorou um pouco para ter uma organização maior, muitas coisas foram ficando de lado. Então, muitas coisas ainda tem para eu arrumar. E uma delas é críticas, né? Porque a regra é, você não deixar a sua casa em perfeita condição, qual a moral você terá para apontar os erros dos outros, né? Então, hoje, por exemplo, eu me vejo com uma certa dificuldade aí para manter tudo isso em ordem, né? Tanto a casa, os afazeres, a rotina, quanto críticas. Por mais que eu me policio, eu me vejo uma vez ou outra criticando algo, né? Então, eu estou agindo muitas vezes como um juiz. Eu estou julgando e condenando. Isso está fazendo muito mal para mim e pode fazer muito mal para você que está ouvindo. Então, temos que ter equilíbrio. Não sei se eu fui muito redundante, Zaratos, mas está aí a minha opinião inicial. Sua casa, Eros, como é que tá? Boa noite, bem. Boa noite, Zaratos. Boa noite, ouvinte. Tá uma bagunça, né? Nunca a gente está satisfeito com o nosso nível de organização. E se a gente for levar em consideração o que é organização, para mim, pode ser que o conceito seja muito diferente pro nosso ouvinte, para vocês, colegas que estão gravando, cada um em sua residência, né? Por conta do isolamento social. É bom lembrar desse detalhe. Nesse momento, eu faço a seguinte pergunta. Será que o organizado aos meus olhos não é uma bagunça aos olhos de vocês? E aí, vocês baseiam a minha vida no conceito de bagunça de vocês e dizem que a minha tá bagunçada quando na verdade eu tô leve e em paz? Bom, fica a reflexão aí, né? Não, mas você falou muito bem. Você falou muito bem porque nós temos esse tipo de costume, né, um mau costume, de avaliar o outro, né, outra pessoa, da maneira com que nós vivemos, da maneira com que nós enxergamos. Então, o estilo de vida de cada um é o que determina isso, né, Eros? Porque eu, por exemplo, já fui em casas de colegas, né, parentes. Então, muitas vezes eu imaginava, por exemplo, aquela estante ficaria melhor ali. Aquele guarda-roupa ficaria melhor naquele canto, né? Ah, essas roupas eu não deixaria aqui, deixaria ali. Aqueles livros que estão na estante eu deixaria aqui. Sabe, assim, são coisas que talvez a gente gaste uma energia enorme fazendo aí julgamentos, fazendo apontamentos, né, que o outro deveria seguir e o nosso conceito ele é muito, digamos, superficial, né? Foi bem destacado por você. Posso te contrariar um pouquinho? Pode, claro. Eu acho que o nosso conceito não é superficial. Eu acho que o Zatos vai concordar comigo nessa. Porque se você observa o mundo a partir da sua experiência, então 100% daquilo que você viveu é 100% da sua verdade, certo? Sim.
Por isso 100%. mesmo eu digo que é superficial, porque se é superficial para mim, para você, por exemplo, agora não está sendo. Então a gente volta naquele conceito, né? Pelo contrário, não é tão superficial quanto a gente acha, porque senão a gente está invalidando a nossa própria história. Por exemplo, o que eu aprendi a ser foi por causa das minhas experiências. O que eu aprendi a acreditar foi por conta das minhas experiências. Então tudo aquilo que eu sou me constitui em 100%. Se eu disser que o meu 100% é superficial, eu estou sendo leviano comigo mesmo. Eu estou reduzindo o peso da minha história ao ponto de falar, isso é superficial. Então, peraí, se isso é superficial, o que eu sou? Entende? Você coloca entendi o ponto que você quer chegar. Você quer falar sobre as trivialidades de você analisar a vida do outro. Aí sim se torna superficial porque você não conhece a profundidade do oceano da vida do outro. Perfeitamente. É isso que eu ratifico, né? Isso que eu ratifico. Porque essa comparação que nós fazemos é justamente com a nossa vida com a vida do outro, né? E isso é o problema, você entendeu? Porque, de fato, se você colocar a sua vida e o seu comportamento, o seu costume, claro que aquilo ali tem que ser a sua integralidade, né? Tem que ser toda a sua base integral. Porque se você fugir disso aí, você acaba perdendo a sua identidade, entendeu? São conceitos que nós temos que ter uma base fiel, uma base equilibrada para a gente não acabar pecando com a gente contra a rotina do próximo, né? Sim, exatamente. Agora eu vou perguntar, Zaratos. Yes, sir. E essa zona tá arrumada? Jamais. Nossa zona nunca tá totalmente arrumada, né? E até antes de eu colocar o meu ponto de vista aqui, eu queria jogar duas perguntas, na verdade, para todo mundo refletir aqui. Que é... Bom, primeiro, antes de chegar nessas perguntas, sim, eu acho interessante o ponto de vista de vocês dois. Eu acho que o que acontece com todo mundo, e aí nesse ponto, Eras, você tem muito mais bagagem para falar sobre isso do que eu, mas a impressão que eu tenho é que todo mundo sofre um pouco daquela síndrome do impostor, né? Que é você ser capacitado a um nível maior do que aquele que você acredita, né? Acho que todo mundo sofre com um pouquinho disso. Pelo menos a maior parte das pessoas que eu conheço me parece sofrer um pouquinho com essa síndrome do impostor. Mas a pergunta que principalmente eu quero fazer, para a gente refletir, né, em cima justamente da regra 6, né, que é deixe sua casa em perfeita ordem antes de criticar o mundo. A primeira coisa é, se, primeiro, a casa de todo mundo realmente está tão em ordem quanto a pessoa julga, e segundo, e se todos nós nos ocupássemos de arrumar nossa própria casa, o bairro inteiro, a cidade inteira, o país inteiro, talvez o mundo inteiro, não seria mais organizado com isso também? Fica aí a pergunta, e eu quero cutucar vocês hoje, quero respostas, quero ouvir a opinião de vocês antes de eu colocar a minha. Olha, eu vou colocar meu ponto de vista sobre isso, né? E é uma pergunta muito interessante, porque parece até difícil, né? Parece até difícil nós imaginarmos um bairro inteiro, né? Uma cidade inteira com total organização, porque, na minha opinião, dificilmente isso aconteceria por conta das nossas experiências de vida, da nossa forma de agir, como nós aprendemos a lidar, por exemplo, com momentos estressantes, até mesmo a fila em um supermercado, né? Remete também a esse tipo de situação, porque cada um de nós tem uma maneira de agir em determinados momentos. Então, se você está numa fila, por exemplo, vai ter um camarada ali que está ansioso demais, batendo os pés, tem aquela senhora que está nervosa porque não chegou a vez dela e acaba destruindo aquele senso de organização daquela fila. O ambiente começa a se tornar, por exemplo,
muito confuso, cheio de atritos, né? E isso gera um tipo de constrangimento muito grande para as pessoas. Então, por exemplo, para quem mora em uma cidade muito grande, uma capital, por exemplo, São Paulo, tem esse tipo de problema, por exemplo, nos metrôs, nos ônibus. Então, nós vemos pessoas que estão atrasadas porque perderam os seus horários, então já começa o problema da sua agenda, porque não organizou bem o seu dia, ou ela chegou muito cansada em casa, dormiu até mais tarde. Então aquilo já tirou de ordem, né? Toda uma rotina que quando chega ali para o coletivo, acaba gerando ali, digamos, problemas, né? No geral, e isso quer dizer que não sei se você consegue me entender. Essa organização, ela parece ser bem utópica, entendeu? Consigo entender sim. Eros, quero ouvir você e o seu cachorro latindo ao fundo. Vai lá. Na verdade, o cachorro vai parar de latir agora porque começou a chover e ele se recolheu para seus aposentos. Menos um participante no café hoje, então. Menos um hoje. Menos um participante hoje. Vamos lá. Organização é utópica. Né? O conceito de organização a nível estrutural, a nível social, a qualquer outro tipo de nível que não pessoal. E ainda assim, a organização pessoal deixo muito vago ainda o conceito, porque a gente não manda na gente, né? Eu acho que a maior descoberta freudiana é que a gente não manda nem na gente mesmo, porque a gente tem um inconsciente, né? Sim. A gente tem, ou como ele chama em alemão, id, que significa isto, não tem nem nome, é um objeto totalmente à parte, cuida da gente como não deveria cuidar, que é só implantando desejo e só. Então, se você parar para pensar, o universo surgiu do caos. Se você parar para pensar, o caos é o que gera as probabilidades. Então, uma sociedade organizada, a gente deve pensar, então, numa sociedade totalmente planejada, onde não há exceções aos planos, onde não há variação das ações dos indivíduos, onde todos eles colaboram e corroboram e pensam exatamente igual. Você sabe quando aconteceu isso? Idade Média. O mais perto disso, na verdade, né? Que é quando todas as pessoas ali... Lembra que eu expliquei no outro episódio nosso, que o camponês, você conseguiria determinar qual era o estilo de vida de um camponês e falar por todos, porque todos eles tinham uma vida muito parecida. Então esse foi o ponto mais próximo que houve de uma organização social, onde todos aqueles que tinham a mesma classe social tinham as mesmas oportunidades, o mesmo estilo de vida, as mesmas coisas para fazer, até que surgiu o capitalismo. Não falo mal do capitalismo porque não tem uma solução para ele, né? Eu não tenho uma solução econômica que seja melhor que o capitalismo hoje. Então eu não vou falar mal por essa razão, né? Não vou defender, não vou contrariar aquilo que eu não posso resolver. Então, a organização, ela por si só, ela já é utópica, né? Mas se a gente se adaptar como indivíduo, né? Será que a sociedade se adapta? A resposta é curta e grossa. Não. Porque, por exemplo, Ben tem um estilo de vida que faz com que ele tenha comportamento X, Y, Z. O Zarathus tem o comportamento YZA. Eu tenho o comportamento ZAB. O que nos une? O comportamento Z. É em comum dos três. Mas em algum momento você vai ter um comportamento X, Ben, que eu não vou me identificar. Justamente. E aí, a ordem está desfeita. Exatamente. Sim. E a gente tem também, por exemplo, para os adeptos aí do estudo da criminologia, por exemplo, você vai ver vários tipos de estudos, né? A escola de Chicago, por exemplo, foi uma das escolas que, né, tiveram vários expoentes que trabalharam sobre conflitos nas sociedades, porque
Por exemplo, em alguns locais dos Estados Unidos, a imigração ela foi muito grande, então comunidades eram muito pequenas e essas comunidades elas começaram a ter diferenças ali no seu dia a dia por conta de imigrantes, né, vindo de outros países. Então começou a criar um tipo de conflito, porque já muda o tipo de pensamento, já muda o tipo de horário, já muda o tipo de costume, e isso gera atritos, e isso gera desigualdades, né? Na época dos estudos, isso aí influenciou bastante o estudo da criminologia, e já mostra para a gente, por exemplo, né, a teoria da anomia, né, de Merton, que nos explica, né, que membros de classes menos favorecidas cometem a maioria das infrações penais. Por que isso? Porque muitas dessas pessoas não conseguiram emprego, não falavam a língua do local, gerou um certo tipo de problema e degradação na sociedade, fazendo com que essas pessoas fosse para um caminho um pouco mais fácil. Não deixa também de ser uma organização, porque elas não encontraram uma maneira de organizar a sua vida, de, entre aspas, arrumar a sua casa, para seguir o modelo das demais pessoas. E nós sabemos, né, para quem acompanha as teorias mais recentes, né, da escola positiva, por exemplo, que a criminalidade ela estará sempre na sociedade, né? O que nós temos que buscar é o controle. E quais são esses controles? Por exemplo, o direito penal é um dos controles, mas é um controle ainda um pouco mais, digamos, rígido, porque ele foca a dar uma pena justa para um mal injusto cometido por aquele, né, criminoso. E é um controle que a sociedade vai encontrando para penalizar aquele que vai saindo fora do eixo, né? Mas será que se nós tivéssemos aí uma filosofia que nos ensinasse como arrumar a nossa própria casa para que a nossa vida pudesse ser um pouco mais, digamos, entre aspas também, direita, né? Então, eu falei tudo isso aqui para tentar mostrar o seguinte: nós podemos pegar em várias épocas da história que nunca houve uma organização que pudesse gerar, por exemplo, uma filosofia totalmente igualitária, né? Tanto no seu modelo de pensar quanto no seu modelo de agir. Então, as ideias diferentes de pensamento, de costumes e de rotina vai fazer com que a sociedade em si haja de uma forma diferente, né? E indo um pouco até mais próximo do nosso dia a dia, na capital, por exemplo, São Paulo, nas capitais, né, nas grandes cidades, nós temos, por exemplo, empresas que funcionam 24 horas por dia. Então, são turnos. Então, por exemplo, essa pessoa que começa a trabalhar, por exemplo, às 18 horas, ela vai trabalhar praticamente a noite inteira, né? Dependendo do tipo de trabalho que ela faça, ela vai ter ali o descanso nas madrugadas e vai ter que acordar ali em horários ali diferenciados, trabalhar de forma diferenciada, e isso vai gerar na sociedade um impacto. Por quê? Porque mudou o costume daquela pessoa. Então eu não posso comparar minha rotina com a rotina daquela pessoa, né? Então eu não vejo uma sociedade agindo de forma igual em todos os aspectos, né? Vocês dois tocaram em vários assuntos que eu esperava realmente que vocês abordassem. Dois em específico, né, que é justamente a questão do caos e da igualdade, né? Tratar de que todas sejam iguais. Realmente, o universo ele se produz através do caos. Na verdade, né, se a gente parar para pensar o que realmente é o caos, é um sistema da qual você não tem controle absoluto, você não tem controle nenhum, né? Não vou nem dizer controle absoluto. E a sua influência nesse sistema pode não ser muito grande, às vezes nula, né? Então tudo aquilo que sai do controle de um sistema é um caos, né? Está à mercê do caos. A forma com que a água se dispersa, por exemplo, numa queda, é caótica, não é organizada, é caótico. Você não tem controle sobre aquela queda d'água. Então concordo perfeitamente na questão de que meio que tudo se inicia do caos. Porém, embora nós vivamos no caos,
existem formas de se adaptar a esse caos ou conviver com ele. O Eros deu o exemplo do próprio universo. E vamos lá. Qual foi a solução da Lua em meio ao caos? Orbitar a Terra. Qual foi a solução da Terra em meio ao caos do universo? Orbitar o Sol. Qual foi a solução do Sol no universo? Orbitar a galáxia. Não deixa de ser um sistema caótico. Porém, existe uma ordem dentro de cada um desses sistemas. Meio que uma ordem pré-estabelecida. Então, a Lua, orbitando a Terra, ela também orbita o Sol e também orbita a galáxia. Só que ela não está solta no meio desse caos. Ela está dentro de uma órbita. E a órbita dela não é igual à órbita da Terra, que não é igual à órbita do Sol, que obviamente não gira da mesma forma que a galáxia. Então, acaba entrando aí na questão da igualdade, né? Eles não são iguais, nem em tamanho, nem em massa, nem em velocidade, muito menos no comportamento. Né? Cada objeto próximo desses astros, né? Desses corpos celestes, vão sofrer uma influência diferente. Mas enfim, eu acho que vocês vão entender onde que eu quero chegar. Com certeza. Pode falar. Não, pode falar. Eu achei que você estava terminando a linha de raciocínio. Eu já ia encaixar aqui um outro pensamento. Termina que eu já encontrei até um exemplo aqui para citar também. Beleza, tranquilo. Aí vamos lá. Vocês também citaram exemplos de sociedades, né? Da qual, não só na Idade Média, mas na história moderna, tivemos tentativas de regular o caos, né? De trazer ali um controle sobre comportamento, sobre a forma com que as pessoas trabalhavam, até no que elas pensavam, né? Durante a época do nazismo mesmo, livros eram queimados, né? Não só nazismo, outros regimes também totalitários usavam desse meio para que as pessoas não tivessem acesso a determinadas informações. Eles queriam organizar até mesmo o que as pessoas liam e pensavam. Isso leva à seguinte reflexão. Essas pessoas que tentaram impor um regime absolutista, ou mesmo aquele assassino em série, pode ver que normalmente esses assassinos em séries, eles alegam uma falha moral muito grande das suas vítimas, né? Nós tínhamos maníacos, por exemplo, que, como o bandido da luz vermelha, que só matava prostitutas, né? Porque ele considerava que elas eram muito impuras. Então a casa delas estava desorganizada demais para estar dentro da sociedade. A mesma coisa aconteceu com os regimes totalitários. Você tem uma pessoa que tem uma cabeça e ele considera que a forma dele organizar a casa dele é a forma com que todos têm que organizar. Então ele tenta um remédio absolutista, tenta um remédio extremamente radical contra o caos, só que isso nunca gera um efeito realmente positivo. Porque ele tenta impor a forma de organização dele, aquilo que ele considera perfeito, aquilo que ele considera como um modelo a ser seguido nas demais pessoas. E isso nunca gera um bom resultado. E por isso que eu fiz aquela pergunta: como seria se cada pessoa olhasse para dentro de si para arrumar a sua própria casa, ao invés de se preocupar com a casa alheia? Quanto às filosofias, bem, eu diria que toda filosofia que você procurar, que você estudar, ela vai te incentivar a arrumar a sua própria casa. Pode não ser os meios perfeitos e totalmente adequados, como uma boa parte das religiões também, né? Sim. Então, por isso que eu fiz aquele questionamento no começo e queria ouvir vocês. Sim, e nós sabemos que a nossa vida, no geral, ela é baseada em experimentos, né? E esses experimentos eu digo no sentido de que dia a dia nós temos que conviver com nossa rotina, né? Jogar fora aquilo que
realmente não nos faz bem, não deixa aí a nossa casa arrumada, né? E nós temos que introduzir ali bons comportamentos, nós temos que ajustar a nossa rotina no dia a dia para a gente colocar tudo em ordem, né? Porque nós teremos que conviver não vou falar por muito tempo, né? Pelo menos o tempo que a gente tem para viver, a gente tem que aprender que, devido às diferentes culturas, devido às diferentes formas de pensar, a casa do outro será totalmente diferente da nossa casa. Então, nós temos que não criticar, mas nós temos que tentar entender a forma de viver daquela pessoa para que nós não possamos ser injustos, né? Exato, e assim, voltando ao exemplo do cosmos, né? Se você olhar realmente o universo como um todo, ele é um sistema totalmente caótico e descontrolado. Mas quando você olha da Terra para a Lua, você considera que ela está caótica? Você considera que ela está errada? Jamais. Se você olhar para essa mesma Lua de Marte, ou de uma das luas de Júpiter, por exemplo, ainda assim você vai ver um movimento organizado, né? No sistema inteiro é um caos. Mas quando você olha para a Lua, as suas fases, a forma com que ela gira em torno da Terra, ela está no momento, pelo menos, num movimento organizado. Especula-se que ela se distancia da Terra a cerca de 3 centímetros por ano. Então, um dia ela vai partir. A gente não vai viver o suficiente para isso. Sim. Mas, neste momento, nesse ciclo que ela está, cumprindo o ciclo de vida dela em volta da Terra, eu posso dizer que ela está, embora ao meio do caos, mas ela está com a sua casa arrumada. A gente tá tentando bagunçar ela, né? Levando gente pra lá e coisa do gênero, mas no momento ela tá arrumada. Sim, justamente. E a maioria das pessoas estão nos ouvindo dizer sobre pontos de vista, né? E então eu vou citar um exemplo que eu utilizo todos os dias para tentar deixar minha rotina em ordem, né? Para que toda a minha casa fique arrumada, né? Talvez totalmente um exagero, né? Isso não vai acontecer, mas como é que a gente pode mudar isso? Eu, por exemplo, faz muito tempo que eu tenho muita dificuldade, por exemplo, para cumprir certas obrigações, porque quando elas começam a ser extensas, né, justamente porque eu abracei ali muitos afazeres sem colocar em consideração o tempo que eu tinha, né, e as ferramentas que eu tinha, então eu comecei a me enrolar, isso gerava um estresse muito grande e eu acabava não fazendo. Por exemplo, para quem mora em apartamento, se você, nesse momento, por exemplo, em que nós estamos trabalhando em home office, por conta da pandemia, né? Nós estamos praticamente o tempo todo em casa. Então, nós temos que também ter uma organização ali em paralelo ao nosso trabalho. Qual foi a forma que eu encontrei para colocar ali, trabalhando juntamente com o trabalho, né? Corporativo, os estudos, né, as gravações, leituras e os afazeres de casa. Acordava de manhã, né, fazia mais ou menos um mapeamento do que eu teria para fazer naquele dia e colocava horários. Então, por exemplo, no horário do meu almoço, eu estava conseguindo, aliás, consigo, né, almoçar um pouco mais rápido. Então eu consigo limpar um quarto, né? Consigo limpar um quarto. Então, nesse dia eu trabalhei, limpei um quarto, li um pouco e fui descansar. No dia seguinte, então eu já tinha limpado um quarto, é a vez do segundo. E aí no próximo dia você consegue lavar um banheiro, no próximo dia você consegue limpar uma sala, tirar um pó, ou seja, você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo para que você esgote as suas energias e você atrapalhe também os outros afazeres. Vai deixando tudo em ordem, aos poucos, no seu tempo, né? Na primeira semana, quando você começa a agir dessa maneira, por exemplo, pode parecer um pouco mais difícil, mas vai chegar uma hora que quando você conseguir deixar essa casa totalmente limpa, de ponta a ponta, na próxima semana é só a manutenção,
Então acaba sendo mais rápido. Então você começa, por exemplo, para quem estuda, né, utilizando aí a técnica do Pomodoro. Não sei se você conhece, Zatos, com certeza conhece. Mas Conheço, você sim. consegue, por exemplo, no começo, quando eu comecei a estudar, eu não conseguia me concentrar muito tempo. E até hoje eu não consigo. Mas o que eu faço? Eu utilizo a técnica Pomodoro. Descobri que a minha rotina de estudo, por exemplo, é assim. Eu consigo focar no estudo durante 40 a 45 minutos. E depois disso eu começo a ter um déficit de atenção. Nesse momento eu percebo que se eu tirar um descanso de 5, 10, 15 minutos, eu consigo voltar e render um pouco mais. Então, isso foi criando um tipo de costume na minha mente e eu consegui render muito mais. Então, coloquei também essa técnica Pomodoro hoje, até mesmo para os afazeres. Então, por exemplo, se eu tenho um quarto para arrumar, eu estipulo mais ou menos quanto tempo eu farei aquilo ali com prazer. Você entendeu? Então, assim, você começa a criar tipos de técnicas, né, que funcionem para você e não estou deixando claro para as pessoas que tenham que seguir isso aqui, porque depende da rotina de cada um. Eu, pelas minhas dificuldades e eu me conhecer, eu comecei a utilizar esse tipo de técnica e deu certo. Eu sei que cada um de vocês que estão ouvindo também vão encontrar uma maneira né, de fazer esse tipo de organização. E o porquê que esse tipo de organização ela é importante? Porque se você, por exemplo, está trabalhando em sua casa de home office ou tem que estudar, quanto mais propício o ambiente, você terá um trabalho e um estudo muito mais prazeroso. Porque, por exemplo, você tem que estudar um tipo de matéria hoje e você entra no seu ambiente de estudos. A iluminação não é boa, você tem muitos livros jogados, você tem uma poeira ali em um móvel específico. Tudo aquilo vai tirar a sua atenção. Então, quando você começa a organizar esse tipo de ambiente, você consegue ali focar muito mais, né? E eu costumo dizer que quando você tem muita coisa para fazer, você também não tem tempo de ficar olhando a cara do outro, né? Então, vai muito de pessoa para pessoa, né? Estou compartilhando aqui a forma com que eu consigo é, fazer, né, no meu dia a dia para ser um pouco mais prazeroso. Sim, e você percebe que o professor Peterson, quando ele se refere a arrumar a casa, isso vai, obviamente, o cara é psicólogo, né? Então ele não tá falando da casa, uma casa literal, né? Sim, sim, Mas ele fala principalmente do nosso próprio comportamento, né? De como a gente sim, sim. olha as coisas. Mas antes de você continuar, eu quero que as pessoas entendam que esse exemplo que eu estou dando da casa né, como um todo, é porque se você, por exemplo, como eu citei, né, dos estudos, se você, por exemplo, não consegue arrumar o seu ambiente de estudo, a sua casa, né, material, você também não vai conseguir agir na sua mente, com a sua mente. Você Exatamente. terá sempre aquele tipo de situação que te impede Não sei se você entende. Né? Eu quero justamente pegar esse seu exemplo, né? De arrumar a casa, usar a técnica Pomodoro para organizar o seu dia a dia. Eu quero pegar exatamente esse exemplo para puxar um pouco do argumento do próprio professor Peterson no livro, né? Sim, Que é justamente fazer essa analogia. É muito comum as pessoas perderem seu tempo criticando o colega de trabalho, é muito comum as pessoas... E é incrível como, principalmente hoje, num mundo tão polarizado, não vou dizer o mundo, mas acho que um pouco também, né? Não posso dizer tanto pelo resto do mundo porque eu tô no Brasil. Mas você vê uma polarização extremamente agressiva, né? E são pessoas que provavelmente elas têm seus próprios problemas. Muitas vezes elas não reconhecem esses problemas. Elas não olham para a própria casa. Mas elas querem arrumar o mundo. Tudo bem, sim. o ímpeto de você querer melhorar o mundo, eu acho ótimo. A pessoa ter a ânsia de melhorar o mundo. Eu acho isso perfeito, sinceramente. Se eu pudesse fazer algo para melhorar, eu faria. Mas aí você entra justamente na questão que o Eros falou. A sociedade é um caos. O mundo é um caos. O universo é um caos. Eu não tenho controle sobre esse caos, a menos que eu use de meios agressivos, a menos que eu use de meios, como se diz, totalitários. E isso Sim. não é bom.
Isso não é bom. Nós tivemos na história vários e vários exemplos sobre isso, né, a respeito desse tipo de atitude em cima de outras pessoas. Então o que eu posso fazer é literalmente arrumar minha casa. É olhar as coisas que não me agradam, que não estão bem. Lembrando, é a sua casa. É você que diz como essa casa está arrumada. É você que vai colocar a sua mesa de centro no lugar que você prefere. Não é o Ben que vai vir aqui na minha casa e falar essa mesa está fora do lugar. Não é verdade? Não é o Eros que vai vir aqui e falar esse quadro não tá na parede certa. Sim. Eu vou arrumar minha casa. Só que eu tenho que cuidar Justamente. dessa casa antes de eu querer mudar o mundo inteiro, né? E foi isso que me chamou muito a atenção nessa regra, né? E como vocês sabem, eu gosto de ficar extrapolando as coisas, né? Eu vejo alguma coisa, eu extrapolo praticamente para tudo que eu possa aplicar aquilo. E tanto que eu acho que um dos capítulos mais sucintos e mais curtos que tem no livro é esse. Mas a grande questão é essa, né? Você tem o seu limite de controle no caos, a menos que você utilize de forças não naturais, é se adequar de certa forma a esse caos e cuidar daquilo que diz respeito a você mesmo, a sua casa, ao seu comportamento. Então, se tem algo que você não gosta em você, ou pior, que você não gosta em outra pessoa, primeiro você tem que ver se você não tem aquilo, né? Sim. É uma autoanálise difícil, eu tenho Sim. certeza disso, né? Não é fácil você olhar para si, né? Justamente. Então, você tem que ter essa... não adianta você tentar mudar o comportamento do mundo, tentar mudar o comportamento das pessoas, se às vezes você mesmo detém aquele comportamento. Sim, sim. Né? E se tem algo em você que te desagrada, é um exemplo, né? Tipo, muitas vezes você tem algo que não tá bem em você. E novamente eu vou puxar novamente o exemplo dos assassinos seriais. Muitos deles matam mulheres. A maior parte deles são homens e matam mulheres. E quando vai um psicólogo, um psiquiatra, faz um estudo psíquico do cara, descobre que ele teve um problema com a mãe na infância. E essa raiva que ele tem, esse ódio que ele tem, ele distribui nas pessoas. Ele distribui em outras pessoas. Sim. Ele gera uma vítima. Ele já fala, não, a culpa do meu sofrimento não é meu. A culpa do meu sofrimento é aquela pessoa. Então, e você vê as pessoas fazendo isso o tempo todo. Você vê... vou extrapolar bem aqui, né? Tipo, você vê, por exemplo, comunistas dizendo que a culpa é do capitalismo, capitalistas dizendo que a culpa é do comunismo, você vê mulheres dizendo que o problema é dos homens, você vê homens falando que a culpa é das mulheres, você vê negros falando que a culpa é dos brancos, você vê brancos falando que a culpa é dos negros, você vê chineses falando que a culpa é dos japoneses, japoneses dos chineses, e ninguém praticamente olha para a própria culpa. Sim. Justamente. Entende? E Essa extrapolação sim. que bateu na minha cabeça e me fez querer primeiro ouvir vocês para depois, tipo, jogar esse balde de coisa Jogar. em cima, Não, em cima aqui. não, claro. E você percebe, Zartos, que, igual, por exemplo, eu citei a casa material, física, para você entender, para todos os ouvintes, que a forma que depende de cada um. Por exemplo, eu cito isso porque no começo eu tinha um grande problema para estudar, porque se eu olhasse, por exemplo, ao meu redor e encontrasse, por exemplo, um quadro fora do lugar, né, uma camisa fora do lugar, poeira em um móvel específico, isso me atrapalhava nos meus estudos. Eu ia para a internet, por exemplo, buscar pessoas que tinham uma rotina de estudo muito grande. E eu começava a criticar essas pessoas porque eu pensava, pô, essa pessoa não está vivendo. Ah, não, mas essa pessoa mora com os pais. Os pais conseguem fazer ali o almoço, fazer o jantar, lavar as suas roupas, e essa pessoa só se preocupa em estudar. Mas como eu posso ter a mesma rotina tendo uma casa para cuidar? Você entende por que eu citei? Porque a partir do momento que você não consegue colocar a sua casa, né, física em ordem, você não terá tempo também para os demais afazeres e você se sentirá impotente porque você não consegue
realizar a simples obrigação de manter uma casa em ordem. Então, quem dirá manter em ordem os seus estudos? Que, né, para quem estiver ouvindo que estuda para concurso, por exemplo, sabe que muitas vezes a gente pode estudar 1, 2, 3, 4 anos e para mais nós teremos muitos tipos de empecilhos. E um deles é o curto tempo, aqueles que trabalham, têm filhos, aquelas pessoas que têm filhos têm uma casa para cuidar, têm afazeres ali, né, no dia a dia, por exemplo, cuidar de um pai idoso, de uma mãe idosa. Então tudo isso nos leva a entender que cada um de nós tem uma rotina diferenciada. E como é que eu consegui, por exemplo, ir bem nos meus estudos? A partir do momento que eu comecei a enxergar o meu dia, mapear o meu dia e fazer os meus deveres. Então, aquele dia, por exemplo, que eu tinha que fazer um trabalho específico, tinha que gravar, tinha que ler, tinha que estudar, eu comecei primeiro arrumando um quarto da minha casa. Eu arrumei um quarto, aquele quarto estando limpo, eu primeiramente tive ali a sensação de bem-estar. Por quê? Porque eu consegui cumprir uma meta que era a limpeza de um quarto. Ou seja, quando eu ia estudar, aquilo não estava na minha cabeça. Por quê? Porque eu sabia que no dia seguinte eu teria o outro para limpar. Você entende? Então, quando você vai colocando cada coisa em ordem, vai também te ajudando a fazer ali outros tipos de trabalho que você tem, outros tipos até mesmo de diversão. Você quer ir jogar bola no parque, por exemplo, mas antes você tem na cabeça que você tem que cumprir uma atividade, cumpra primeiro aquela atividade. A diversão no parque vai ser muito mais prazerosa, né? Agora não dá para eu, por exemplo, julgar a forma com que Zarathos, a forma com que Eros estuda, com a rotina que ele tem, sabendo que a minha rotina é totalmente diferente. Você entende? Então cada um de nós encontra um meio ali para enxergar aquela casa, né? Que é a nossa mente, a nossa forma de agir e julgar as pessoas, né? Entendi, cara. Com certeza. Mas eu quero agora que o Eros solte o alborguete que tem dentro dele. Eu fiquei preocupado com o Eros agora, porque eu não escutei mais o cachorro, né, participando aí da gravação, né? O Eros aí tem um tempinho que não fala e eu acabei falando demais, eu tô até um pouco preocupado com isso. A minha maior preocupação é ele tá analisando a gente, depois levar a gente Fiquei preocupado também. pro manicômio, coisa assim. Mas tudo Não, bem. na verdade eu estou só deixando só deixando bastante claro aqui que o meu cachorro é meu alter ego. Se ele não participa, eu também não participo, né? Tá Não, certo. mas eu estou aqui contemplando de maneira absoluta todo esse diálogo, porque foram abordados diversos temas, e dos temas dos quais eu concordo absolutamente. Eu não discordo quase que em nada do que foi dito, né? Só que uma coisa que a gente sempre remete, e aí é que mora o perigo, o título do capítulo fala para a gente arrumar nossa casa antes de criticar o mundo. Eu acho que o antes de criticar o mundo é o ponto-chave dessa conversa, porque, na minha humilde opinião, não devemos criticar o mundo, porque somos nós o que fazemos do mundo, né? Por exemplo, o meu mundo é aquilo que eu faço, é aquilo que eu sou, aquilo que eu vivo. Por exemplo, vamos falar sobre a Guerra Santa. É uma guerra que está acontecendo há muitos anos, de uma forma cruel, fomentada pela mídia. Não estou dizendo que a mídia causou a guerra, mas ela é fomentada, né? Com meias informações para ambos os lados. A gente não está vivenciando isso, a gente não está vendo. Então, já que não está no nosso convívio, não nos afeta. Então a gente deixa para lá. Outro exemplo, coronavírus. Quando ele resolveu aparecer aqui pelo hemisfério sul, para vocês terem uma ideia, eu vi uma notícia do mês de março que a OMS disse que não havia motivo para declarar o coronavírus como pandemia, em março. Logo no mês que estourou a coisa aqui na América do Sul, né?
Então, para você ter uma ideia de como é o desconhecido, a gente tá lidando com o desconhecido, né? Sim. Então, até nos afetar de forma direta, a gente via as notícias e falava, meu Deus, que triste, e acabou por aí. Então, o caos que eu sou é o suficiente para que a minha vida seja tecnicamente desorganizada, vamos chamar assim. Eu não preciso de um caos externo para vir me bagunçar mais ainda. Você pode perceber que é o seguinte, muitas pessoas não tiveram a rotina alterada por conta do coronavírus. Sinal de que foi homologado oficialmente aí o estilo de vida antissocial, né? A gente teve essa homologação aí pela OMS. Agora, quem teve a vida, por exemplo, eu tenho certeza que os atos não teve tanta alteração na rotina no seu home office, né? Realmente, não tive muita alteração de rotina, não. Tampouco eu. Falar, você não pode sair. Sair? Pra onde? Aquele memezinho do Pocoyo, vai pra onde? Justamente. Então, nós somos um caos, né? E o nosso caos, ele tem que se alinhar com o caos do mundo. Eu vou dar um exemplo aqui, eu espero que não seja mal interpretado. Eu tô falando de biologia, tá, gente? Quando você trabalha num local onde tem muitas mulheres, você começa a perceber um evento. Eu falo você no sentido de vocês que estão aqui comigo fazendo esse podcast e são homens, né? Quando você trabalha num lugar onde tem muitas mulheres, como aconteceu comigo já uma vez, você percebe que muitas delas têm o seu ciclo menstrual alinhado. Já repararam isso? Tiveram essa oportunidade? Eu particularmente não. Sim, acontece. Eu já acontece isso, verdade. Então 2, 3, 4, 5 mulheres ao mesmo tempo entram no período menstrual. Principalmente as que trabalham mais próximas. As que trabalham mais próximas, exatamente. Biologicamente falando, vocês sabem por que isso acontece? Eu não. Eu acredito que tem algo a ver com o ciclo reprodutivo e uma necessidade biológica de preservar a espécie. Então, eu não posso deixar que aquela coleguinha entre em... Não, claro que isso não é proposital, né? Não é voluntário, né? Não é consciente. Isso, é o corpo da pessoa que fala, eu não posso deixar ela se reproduzir na frente que eu, na minha frente, eu preciso reproduzir primeiro. Sua resposta é 50% certa e 50% errada. A parte que está certa é sim pelo fato de preservar a perpetuação da espécie, né? Mas não é para que uma reproduza antes da outra, mas sim para que todas tenham a chance de reproduzir. Entende? Para que todas elas tenham a chance de reproduzir por igual. Porque a ideia é perpetuar a espécie, não perpetuar o indivíduo. Uhum. E esse tipo de sincronização só acontece quando há um ser humano do sexo masculino na região. Ou seja, você concorda que o nosso corpo é um tremendo caos interno? É uma bagunça. Imagina o número de coisas que acontecem ao mesmo tempo em várias regiões do nosso corpo durante o dia. E só pelo fato de um pequeno evento externo ser alterado, a sua fisiologia alinha o caos interno com o caos externo. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico isso. Fantástico. E se você pensar, por exemplo, nas metodologias de estudo que o Ben estava citando, nada mais é do que você alinhar informações de maneira ordenada dentro de um caos. Nós temos que caotificar, vamos chamar assim, né? Caotificar essas informações dentro da gente. Transformá-las como parte da nossa bagunça. Porque, assim, hoje eu sou um cara muito organizado. Antes, eu era um cara muito desorganizado. Mas uma coisa não mudou em mim. Eu sempre sei onde está cada uma das minhas coisas, independentemente de se elas estão em ordem ou não. Se eu tiro do lugar, eu sei onde está. Se você me perguntar agora onde está o meu pendrive de 32 GB, eu vou dizer exatamente onde ele está.
Se você perguntar pra mim onde está a caixinha do meu óculos, eu vou saber onde ela tá. E por quê? Porque ela tá organizada? Não, porque eu internalizei dentro do meu caos um outro caos. E aí a gente entra naquela história de multiverso, né? Aí já partimos para uma nerdice muito grande. Ô Eros, deixa eu aproveitar e vou jogar aí 3 pontos para você falar para nós, né, que faz parte aí do que você está dizendo agora sobre o caos. A gente vê que esse caos ele até é necessário também na sociedade para que ela viva, digamos, bem, porque existem, vou citar duas que estão na mente, agora a terceira eu procuro depois. A maioria das empresas, elas disponibilizaram equipes de psicólogos online ou via telefone para que as pessoas, no tédio da sua casa, pudessem entrar em contato para que a sua mente pudesse manter equilibrada. Porque, se eu não me engano, eles tiveram medo de aumento de suicídio. O segundo ponto, por exemplo, é que os casais, por mais tempo em casa, logicamente queriam ter ali mais conversa, iriam ter mais atritos. Inclusive, eu não lembro a fonte, mas aumentou um percentual específico de violência doméstica. Tudo por conta de que mudou a maneira com que as pessoas agem no caos. Não só Sabe isso, quando também você aumentou, flexibiliza a o número de rotina? separações, né? E divórcios também aumentou o número. Aumentou também, né? Sim. Justamente. Você percebe que algo desalinhou toda essa rotina, né? Criando ali uma nova espécie de caos, né? Olha, vocês me colocaram na roda de fogo agora. Vocês não estão preparados para essa conversa. Bom, mas vamos lá. Primeiro ponto. As empresas disponibilizaram psicólogos para que as pessoas não tivessem um aumento na taxa de suicídio. Eu não vou dizer na taxa de suicídio, mas eu vou dizer na taxa de... mas eu não digo isso. Eu digo assim, pensando também por esse lado, entendeu? Esse foi o argumento utilizado, vamos colocar assim, né? Isso. Um argumento muito erroneamente utilizado. Porque para alguém se matar, assim, nosso cérebro é programado com uma autodefesa para que a gente não venha se machucar. Quando eu falo não se machucar, é causar lesão a si mesmo. Quando você rompe essa pré-programação interior, você simplesmente está dizendo que o teu sofrimento é tão grande que ultrapassa até os limites da sua programação biológica. Você tem ideia do quão profundo é isso? Com certeza. Então, para você se matar, assim, só porque entramos na pandemia, se matar não é o foco, mas o problema é a depressão, e a depressão sim leva ao suicídio. Agora, a empresa que eu trabalho disponibilizou um serviço, né? E eu sou usuário desse serviço sim. Eu acho que é fundamental. Porque vamos já aproveitar e engendrar aqui o segundo tópico, porque eu vou falar das duas coisas uma vez só. Ok, antes de você continuar, eu queria só deixar uma... A gente falou sobre suicídio, e eu queria deixar uma coisa que eu penso a respeito disso, né? Normalmente a pessoa que se suicida, ele é a pessoa que pensa que a solução para os problemas da vida é tirar a própria vida. Só que se você está numa equação onde você tem problemas, mais vida, menos vida, só fica problema. Então não pode ser a solução. É isso que eu queria dizer para as pessoas que estão ouvindo a gente. Bom, os últimos estudos que a gente teve sobre suicídio, né? E só deixando claro que todos os anos, com exceção agora de 2020, porque 2020 é um ano exceção, né? A gente teve palestras na faculdade sobre depressão e suicídio. Quem cogita se suicidar não cogita resolver os problemas da vida. Sabia disso? Quem cogita suicídio está cogitando se livrar da dor que esses problemas causam. Então você tem toda a questão de... Cara, não é legal sentir dor. Acho que vocês devem concordar comigo, né? Sim, claro. Tem uma frase muito legal, que é em latim, eu não sei falar em latim, mas eu falo ela em português, que é assim: não há quem ame a dor ou a queira para si, simplesmente porque é dor.
Então, já tira por aí o porquê que as pessoas se matam. Elas estão sentindo uma dor que não é física, o que é pior, porque você não consegue apontar onde você vai começar a... Você sabe, né? Eu me perdi na linha de raciocínio, eu vou começar de novo. O fato de você ter a dor, e essa dor ser psicológica, não ser física, você não tem como apontar onde está doendo e ministrar um medicamento para aquilo. O que você pode fazer, no máximo, é sentir a dor. Claro, se você não estiver fazendo nenhum tipo de tratamento psicológico, né? Então, o suicídio ele vai ser motivado por isso. E voltando para o estudo de caso que vocês me jogaram no colo, o casamento, cara, quando você tá no meio de uma pandemia dessa e a casa tá bagunçada, emocionalmente falando, ou a casa não está bagunçada ainda, no final das contas, o que vai acontecer é a casa vai bagunçar. Por quê? Quando você tá casado, e isso você vai descobrir em breve, viu, Ben? Quando você tá casado, você tem uma rotina. Essa rotina envolve o seu trabalho, envolve os seus estudos, envolve o trabalho da sua esposa, envolve os estudos dela, se ela estiver estudando, certo? Envolve em que metade do dia você não está na companhia do seu cônjuge. Como você tem essa separação corpórea durante a maior parte do dia, quando vocês se encontram, vocês têm muito assunto para poder tratar e tudo mais, e vamos supor que você discutiu com a sua esposa na noite anterior. No dia seguinte você vai trabalhar, você vai ocupar a sua cabeça com outras coisas, e quando você voltar para casa, aquele sentimento negativo que aquela briga causou, muito provavelmente vai estar sendo dissipado, vai estar muito ameno. E você vai poder ter uma conversa mais racional. Por conta do quê? Do sequestro emocional causado pela intensidade do evento. Agora, se você não tem essa válvula de escape, você vai descontar onde? Muito provavelmente na pessoa que causa isso em você. E... Cara, tô orgulhoso de você. Não tô orgulhoso. Você falou justamente o que eu pensava e que eu queria ouvir. Na verdade, assim, o que eu queria ouvir, o que os nossos ouvintes, cada um vai tirar com a sua conclusão, mas eu realmente... Ou você está feliz por seu pensamento ter um viés científico? Viés de confirmação é uma coisa louca, né? Fala sério. Ele tá feliz por ter pensado o que a ciência diz. Que maravilha. Não, mas quando você tem ali, quando você faz um questionamento e você já sabe mais ou menos a resposta que você quer ouvir, você fica feliz. Você fica feliz. É muito bom. Ah, claro. Sabe aquela sensação de não ser frustrado? Eu tô sendo orgulhoso agora. De outra boca. É um viés de confirmação. Ouvir o seu pensamento através de outra boca. Justamente. Enfim, agora voltando só, juntando os dois casos, né? Imagina só você ter uma privacidade que ela não existe mais. Imagina você ter uma estabilidade profissional que você tem medo de perder por conta de tudo isso, somado à perda de privacidade. Porque o relacionamento vem, mas a privacidade tem que ser mantida. O marido tem que ter seu momento, a esposa tem que ter seu momento, independentemente do gênero do casal, vou deixar bem claro, né? Que não estamos pregando o modelo familiar tradicional, mas sim a individualidade de cada pessoa. Então todo mundo tem que ter a sua individualidade dentro do relacionamento. O que eu sugiro, né? O que eu sugiro é que as pessoas sim, aproveitem. Se a empresa estiver utilizando esses serviços de psicologia, sim, cara, usa, faz muito bem. Se a empresa não tiver, existem serviços de psicologia que tem um preço acessível, né? Aplicativos de psicólogo online. Eu não vou citar aqui o nome do que eu estou usando, justamente porque eu não estou fazendo merchandising, né? Mas se algum ouvinte quiser a informação, pode entrar em contato com a gente no e-mail. Qual que é o e-mail, Zara? Eu esqueci. cafécomagregadores@gmail.com. Café sem acento, tá? Sem acento, cafécomagregadores@gmail.com. Café com agregadores, café sem acento, @gmail.com. Mande um e-mail para lá que eu vou mandar o nome do serviço sim, tá? Não vou fazer propaganda, mas se precisar eu mando, ok? Esse serviço é muito interessante. Você conversa com um psicólogo, você manda mensagem à vontade,
pelo menos 2 vezes por dia eles respondem. Você pode agendar videochamadas para conversar cara a cara. Por exemplo, a minha psicóloga, ela é alagoana. Ela mora em Maceió. E eu moro em São Paulo. Então vocês veem que a distância não impede que o tratamento seja efetivo, né? Então é bom a gente ter um apoio psicológico, sim. Infelizmente eu ainda não posso prestar esse tipo de serviço, mas, né, eu queria já estar formado nessa época, porque tem muita pessoa que eu vejo que precisa de ajuda e às vezes não tem nem como pagar por isso, né? Mas enfim, no final das contas a gente só entende uma coisa: a nossa saúde mental é a casa que o psicólogo Jordan Peterson se refere, e ela que tem que estar em ordem, ou seja, esteja bem consigo mesmo. E espero que futuramente a gente consiga abordar um tema que faz com que a gente se sinta muito melhor consigo mesmo, que se chama o elemento sombra. Uma conversa muito junguiana, uma linha muito psicológica e espiritualizada, não é religiosa, mas é espiritualizada, que faz com que as pessoas assumam o seu lado sombra, o seu lado obscuro, vamos chamar assim, né? Para viver melhor em equilíbrio. É o famoso yin e yang. E eu acho que isso também é um dos pontos, né, Eros, que mais faz com que as pessoas vivam esses conflitos, né? Porque muitas vezes a pessoa observa a sombra da outra, observa o lado obscuro das outras pessoas, mas é incapaz de admitir o seu próprio lado sombrio, né? O seu próprio lado obscuro. Mas não vamos entrar muito nesse assunto, não, até porque, primeiro, eu detenho muito pouco conhecimento sobre isso, e segundo, a gente vai acabar estendendo muito o assunto, e vamos realmente deixar esse tópico para um outro episódio. Depois que a gente terminar a análise. Claro. Só quero colocar uma frase. Você não enxerga a sombra do outro. A maioria das vezes você enxerga a sua sombra no outro. Exatamente. É pior. Mas enfim. Exatamente. Eu mais. Sim, mas acho que as pessoas entenderam o que eu quis dizer, né? Eu acho que você também, né? Mas enfim, vamos marcar um bate-papo sobre esse assunto. Depois que a gente terminar a análise do livro, vamos começar a pegar esses tópicos e começar a tratar eles, sim. Então, enfim, sabe, muitas desses conflitos que tem acontecido nas casas hoje, nos casais, eu entendo que boa parte disso realmente é porque as pessoas têm dificuldade em deixar a sua casa em ordem, né? Colocar a sua mente em ordem. E é muito comum as pessoas apontarem o outro como causador do sofrimento, né? Então, às vezes é um problema comportamental meu que me gera determinado desconforto, só que de repente eu coloco a culpa disso na minha mulher, que fica muito tempo no salão de beleza, ou a mulher coloca a culpa no marido, que fica muito tempo jogando videogame. Não estou dizendo com isso que não se deva ter atenção e carinho mútuo, mas como o Eros bem colocou e o Ben reforçou, as pessoas têm que ter os seus momentos também, ainda mais nessa circunstância que a gente está vivendo hoje em dia, da qual nós estamos obrigados a conviver praticamente 24 horas por dia com as pessoas da nossa casa, né? Então aquela característica que antes era um pequeno incômodo passa a ser um incômodo o dia inteiro. E a pessoa às vezes não consegue trabalhar isso, não consegue lidar com isso. Enfim, é mais ou menos isso que eu penso. Não sei se estou sendo claro. Está sendo claro. Não, sim. Bom, pessoal, nós temos ainda outros pontos para tratar ou estamos finalizando? O que o nosso ouvinte pode esperar ainda desse nosso bate-papo de hoje? Cara, eu acho que por hoje eu estou tecnicamente satisfeito. Bacana. E então nós podemos aproveitar, cada um de nós, como eu dei um exemplo, né, do meu dia a dia, da minha rotina, para que eu pudesse me organizar nos meus estudos, né, na minha habitação. Nós podemos deixar aí, cada um de nós,
um exemplo, uma forma, né, de fomentar nas pessoas aí a vontade de tentar mudar a rotina. O que vocês acham? Vocês têm aí exemplos bons que nós podemos deixar como Cara, exemplo? vamos lá, eu quero começar, mas eu já quero começar dizendo que eu não sou uma pessoa muito boa de se dizer como organizar uma rotina, porque eu praticamente não sigo uma rotina, né? É claro que quando eu tenho afazeres, eu procuro me organizar da melhor forma. Eu tenho um certo senso de urgência, então quando eu tenho, sei lá, aulas a fazer, cursos a fazer, né, eu procuro usar, eu procuro sempre executar tudo no menor tempo possível. Então, dificilmente eu me vejo extremamente desorganizado. Costumo fazer listas dos que eu tenho para fazer e segui-las, né? Mas eu não sou um cara que me estresso muito com essa questão de ter que fazer algo em determinado horário sempre. Eu não me estresso muito se eu me organizei para de repente estudar um capítulo de um determinado livro hoje e não conseguir. Eu realmente eu não me prendo muito a essas coisas. Eu me prendo, sim, a terminar meu objetivo. Se eu começo alguma coisa, eu quero ir até o fim, né? E claro, se isso exigir uma rotina, aí eu me adequo a essa rotina. Mas não é uma coisa que eu me prenda plenamente. Esses dias, inclusive, eu estava numa reunião tão chata que eu coloquei no mudo e comecei a dedilhar meu violão para poder aguentar, porque eu estava ficando estressado já daquela reunião. Mas enfim, não sei se todo mundo pode fazer isso, mas é uma escapatória que eu uso de vez em quando. Não, muito, muito bom. E você citou um bom exemplo, né, de como é a sua rotina, de como você trabalha essa rotina. Então, com certeza terão ouvintes nossos aí que irão se identificar também com você. Você não tendo uma rotina específica, também não deixa de cumprir os seus objetivos. E para você o importante é cumprir os objetivos, né? Exatamente. Eu, por exemplo, ultimamente eu tenho criado aí rotinas, né, bem específicas, com horários, e isso me fez bem. Então, a partir desse momento, eu cito para todos aqueles que estão nos ouvindo a seguinte mensagem: identifique, assim como os Zaratos, né, assim como eu, identifique a forma com que você vai se sentir feliz de fazer ali os seus deveres, fazer ali a sua rotina bem pré-estabelecida, de forma que faça você sentir vontade de cumprir os seus objetivos, né? Não importa se você vai estar alinhado ao meu pensamento, ao pensamento dos Zaratos ou de uma outra pessoa que você ouviu por aí, mas primeiro tenha vontade de mudar. Se você está sofrendo porque você não consegue cumprir um objetivo, não consegue cumprir um afazer específico, pelo menos tenha vontade de tentar buscar. Existem muitas fontes na internet, existem muitas pessoas que podem nos ajudar, que também passaram por isso, né, assim como eu. Então, eu também não tenho muito o que citar, né? Eu digo para quem estiver ouvindo que tenha vontade de mudar. Se está te fazendo mal, se está te perturbando de alguma maneira, comece pela vontade. A partir da vontade, com toda certeza, você vai encontrar meios para devagarzinho mudar aí, dia a dia. Bom, resumindo, não tenho a menor ideia do que dizer para você, meu caro ouvinte, sobre organização, porque para falar sobre organização tem que vivenciar a organização. Eu disse que eu sou organizado, mas em relação às minhas coisas, né? Em relação aos meus afazeres, eu sou um pouco caótico, confesso. Deixo muitas coisas para fazer. Eu funciono assim, né? Quanto mais perto do prazo, mais vontade eu tenho de fazer. Quanto mais longe do prazo, menos vontade eu tenho de fazer. Esse é o meu jeito de funcionar, né? Então, por exemplo, a gente está lendo o livro para poder fazer análise e eu sempre deixo para ler o livro no dia anterior à gravação, que é quando eu tenho pique para fazer isso. Mesmo que eu não tenha nada para fazer, eu acabo procrastinando porque eu sei que eu vou ter tempo. É arriscado? É. Comigo funciona 95% das vezes, né? Mas a recomendação que eu dou é: procure uma forma de fazer as coisas que você sinta vontade de fazer
tenha engajamento emocional com aquilo que você vai fazer, se aplique aquilo, tente achar um motivo para que você queira fazer, que assim você vai ter vontade de se organizar e fazer as coisas bonitinho, como manda o figurino. Muito bom. Muito bom. Falou tudo, cara. Você encontrar uma motivação, você encontrar um valor naquilo que você faz, que eu acho também isso atrapalha bastante as pessoas, especialmente na vida profissional, né? As pessoas tendem a ter o trabalho delas como um mero emprego, algo que as pessoas vão fazer só para ter o salário no final do mês. Se elas encontrarem a motivação, encontrarem um motor, né? Até vem daí a própria motivação, né? Ela começa a encarar o próprio trabalho dela de uma forma diferente. Para mim isso funciona, né? Para mim isso funciona realmente. E faz com que eu fique muito menos entediado no trabalho ou fazendo tarefas repetitivas. Pelo menos para mim funciona isso aí que você acabou de falar. Mas é isso aí. Pessoal, mais alguma coisa para colocar aí? Eu estou satisfeito. Tá joia. Estou contemplado. Então estamos todos. Galera, muito prazer falar com vocês hoje. Foi demais para mim. Tô saindo daqui outra pessoa. E espero que as pessoas que nos escutem, seja hoje, seja em 2045, espero que elas tenham a mesma sensação que eu tive com esse papo aqui. Para mim foi muito, muito bacana mesmo, muito construtivo, muito... Enfim, etéreo praticamente. Valeu, galera. É isso mesmo. Boa noite para vocês aí e até uma próxima. Boa noite, senhores. Boa noite, ouvintes. Fiquem com Deus. Boa noite, Eros, Zaratos. Boa noite, nossos caros colegas. Fiquem todos com Deus e que Ele nos proteja sempre. Um abraço a todos. Valeu!